Glória a Deus, os valentes do Senhor saíram na geladeira mesmo, né? De casa. Louvado seja o Senhor. Amém? Vamos ouvir a palavra. Abra, por favor, a Bíblia no livro de Joel. Joel. Nós vamos ler no capítulo 1, primeiramente. Versículo 12. Vamos colocar, né? A gente está com um tempinho. Vamos colocar no versículo 3 mesmo, primeiro, 1, 3 de Joel. E aí a gente vai prosseguindo, né? Vê se você... Se não vai dar diferença. A versão Almeida, Revista e Atualizada. Vê se tem aí ARA. ARA. Que é a mesma versão da minha. Amém, isso. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Agora, lá no versículo 12. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Vamos lá agora no capítulo 2, no versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Até aqui. Amém? Vamos orar, feche os seus olhos. Pai, nos acrescenta, Senhor. Nós te damos a honra e a glória. Fala conosco, Pai, nesta noite, em nome de Jesus, e libera a tua bênção sobre nós, para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Queridos, essa passagem, ela mostra um momento arrasador do povo de Deus. Um momento assim que eles estavam arrasados. Vocês viram aí que eles estavam num grau de derrota total. Perceba o que nós lemos no versículo 2, né? O profeta dizendo, olha, isso que eu estou falando para vocês, vocês contem para os seus filhos contarem para os filhos deles, para os filhos dos filhos, e para passar de geração em geração. Por quê? Porque é um ensino para nós. Então é um ensino que foi dado da parte do Senhor ao profeta, para que fosse ensinado para todas as gerações, até nós nos nossos dias. Perceba o que tinha acontecido. Eles estavam vivendo um momento estavam arrasados. O gafanhoto, o cortador, o migrador, o destruidor, o devorador, estava acabando, arruinando tudo o que pertencia àquela terra. E é muito sério, né? Já pensou? Destruidor, migrador, gafanhoto, devorador, arrasando com tudo. A ponto de que nós vimos no versículo 12, a figueira estava murcha, a romeira estava sem romã, a palmeira, a macieira, tudo estava seco. Estava tudo seco no campo. É o que diz a palavra do Senhor. As árvores do campo se secaram. E você vai ver que nesse momento, quando se retrata, se refere às árvores, né, do campo,
na verdade está se referindo às árvores espirituais, ao povo de Deus. Pode perceber, porque no versículo 9 diz: cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares, a libação, os sacerdotes, os ministros do Senhor estão enlutados, o campo está assolado, a terra está de luto, o cereal está destruído, a vide se secou, as oliveiras murcharam. Então você vê que o que acontece? A ruína era física, era material e era também espiritual. Até aqueles que eram macieira, né? Até aqueles que eram videira, até aqueles que eram, né, palmeira, aqueles que eram para dar fruto, também estavam murchos, estavam sem vida, estavam sem vigor. Tamanha era a luta espiritual. Porque imagina, né? Era gafanhoto, era devorador, era destruidor, era migrador, era tudo aquilo vindo contra aquela terra. Mas o que então ocorre nesse momento? Nesse momento, aquele povo, eles se levantam para ter uma atitude espiritual. E é isso que o profeta Joel queria nos ensinar. Por quê? Porque nos momentos em que vem todo tipo de assolação contra você, sua casa, sua família, no momento em que vem o devorador, o destruidor, o migrador, né, toda espécie de mal, você precisa se levantar com atitudes espirituais. E aí nós vimos no versículo 12, o chamado do profeta, o chamado do Senhor, porque a misericórdia de Deus não tem fim. E então naquele chamado, a ordem é ela: convertam-se a mim, o Senhor dizendo, de todo o vosso coração. E isso com jejum, com choro e com pranto. Rasguem o vosso coração, não as vossas vestes. Se convertam ao Senhor, porque Ele é misericordioso, compassivo e se arrepende do mal. Então, naquele momento, o profeta, ele faz o que? Uma convocação ao povo para se converterem. O que é se converter, queridos? É mudar o rumo. Você tem que fazer uma conversão, você vai ter que voltar. Então, o caminho que os israelitas estavam tomando era um caminho que os afastava de Deus. E quanto mais eles se afastavam de Deus, mais o mal ia o quê? Tomando conta do que era deles, da vida deles, da terra deles. Mas o Senhor, então, vem com a ordem: convertam-se a mim. Se convertam a mim, quer dizer, é eu voltar para o Senhor, não por obrigação, não por ordenança humana, não porque alguém falou, não. Convertei-vos de todo o vosso coração, mas de todo o coração eu dizer: eu vou me voltar para o meu Deus, eu vou me voltar para o meu Senhor, eu vou voltar, né, para os braços do meu Pai, eu vou voltar para estar diante do trono do Senhor. E diz o quê? Convertei-vos de todo o coração. Como? O que ocorre nesse processo de conversão? Quando eu digo, eu vou me voltar para Deus novamente. Eu estava indo, seguindo caminhos que me afastavam dessa gloriosa presença. Eu estava muitas vezes seguindo o meu próprio caminho. Eu estava muitas vezes fazendo a minha própria vontade. Como que eu volto agora para o Senhor? Então ele fala: se volte com jejuns, com choro, com quebrantamento. E ele fala: rasga teu coração. E rasgar o nosso coração simboliza isso mesmo, de nós, quebrarmos, porque antigamente era um hábito, era até, né, uma questão de situação legal mesmo, que todo judeu, quando ele ia se arrepender, o que ele fazia? Ele rasgava as vestes, mas Deus fala: olha, rasgue o teu coração. O que é rasgar o coração? Está lá aquele coração, né, fechado, está lá aquele coração, né, todo coberto. Rasga ele, abre ele todinho, abre seu coração todinho, rasgue o teu coração e converta-se ao Senhor, porque Ele é misericordioso, é compassivo, Ele é tardio em irar-se, Ele é grande em benignidade e se arrepende do mal. E naquele momento o povo é convocado
a voltar, a converter. Opa, vamos fazer uma conversão. A gente estava, seguindo aquele caminho, vamos se voltar, vamos rasgar nosso coração para Deus, vamos rasgar essas dores, essas lutas. E então diz o versículo 16, que o Senhor fala, olha, congreguem o povo. Quer dizer, perceba que no processo de cura, no processo de restauração da vida com Deus, é importante o que? A comunhão. Então o Senhor dá ordem, olha, congreguem o povo, santifiquem a congregação, ajuntem os anciãos, os filhinhos, os que mamam, saia o noivo da recâmara, a noiva do aposento, o que é a igreja do Senhor, se reúnam, é o momento de restaurar a comunhão. Porque uma das coisas que ocorre quando nós estamos nos afastando de Deus, o que é? A quebra da comunhão, é a marca principal. Você vai rompendo, você vai se distanciando, você vai se afastando, é inevitável. Então o Senhor fala, olha, congregue-se, congregue o povo, se ajunte ao povo. E aí o versículo 17, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem para que o povo seja poupado. Ó Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio. E queridos, é interessante que o Senhor nos deu, uma direção. Primeiro, todo culto, todo dia de culto, nós temos uma hora de oração aqui. A gente chegou às 7 horas, vai até uns 40 minutos, porque a gente precisa preparar as coisas. Ou às vezes chega até uns minutos antes. E nós oramos por todos da igreja, todos, oficiais e membros da igreja, todos, nominalmente. Nós oramos todo o início do culto. Agora você deve vir também. Para quê? Para você orar. Você vai orar por quê? Você vai orar pelas suas causas. Você não vai orar pelo que o pastor está orando. Você pode até abençoar junto alguma parte quando até envolve sua vida, etc. Mas você vem para orar por você. Você vem para orar. Eu lembro um caso de um homem que ele serviu as entidades durante muitos anos e ele era um cabeça dentro da macumbaria. E foi pedido a ele um trabalho para destruir um casal. Era um trabalho caríssimo. E ele pediu o valor, era mais de 10 mil reais, chegou a 15 mil, porque era tudo que a entidade pedia. E quando ele apresentou às pessoas, na hora, a entidade, o demônio se manifestou e falou, não, esse eu não posso, porque esse é aqueles do pé para trás. E ele pertence ao lado de cima. Sabe o que é o pé para trás? O que o demônio teme? É isso aqui, ó. É isso que o diabo teme, ó. O povo do pé para trás. E a entidade enlouqueceu. E esse homem hoje, ele é um convertido. Porque ele falou, peraí, que povo é esse do pé para trás? Que tem um poder sobre um trabalho que eu estou fazendo, a ponto da minha entidade, que é tão poderosa, temer? Que povo é esse do pé para trás? Então, o povo que sabe orar, queridos, é um povo que é invencível, é o povo que é temido no mundo espiritual. Então, você precisa desenvolver esse hábito, o hábito da oração, o hábito de orar. E você vai ver, quanto mais você orar, é óbvio que você vai orar o dia inteiro, você pode orar dirigindo, você pode orar no ônibus, você vai orar em todo lugar. Mas não deixe perder esse hábito aí mesmo, de ser o povo para trás, porque nós somos o povo do joelho, nós temos que ser esse povo que ora, nós temos que ser esse povo que clama, e é por isso também que nós oramos por vocês todo o dia. Por quê? Porque a ordem do Senhor para a restauração do povo, o que era? Congrega o povo,
santifica a congregação. E nós, sacerdotes, nós devemos orar e clamar para que Deus poupe, para que Deus mude a tua sorte, para que Deus mude o teu cativeiro. E todos esses elementos juntos é o que trazem o quê? A mudança de sorte. E diz então o versículo 18, então o Senhor se mostrou zeloso, da sua terra compadeceu-se e do seu povo. Perceba, o povo, o que acontece? Eles se converteram, eles estavam indo para cá, mas eles se converteram, eles voltaram para o altar. O povo se converteu, o povo começou a jejuar, a clamar, rasgou o seu coração para Deus. O povo começou a congregar, os pastores, os ministros começaram a clamar pelo povo. E então o que aconteceu? A primeira bênção. Deus se compadecerá da sua vida e liberará os milagres sobrenaturais em nome de Jesus. Então o caminho que nós estamos seguindo é o caminho certinho para a tua vida ser abençoada. Você vai fazer sua parte, o Senhor fará a parte dele, nós faremos nossa parte. E então o Senhor vai mostrar o zelo dele, e vai se compadecer do seu povo. Então essa é a primeira vitória para aquele que se volta para o Senhor, para aquele que se volta para o altar, para aquele que se quebranta, que quebranta o seu coração, para aquele que realmente diante do Senhor expõe, toda a sua dor, toda a sua tristeza, toda a sua aflição. O Senhor é aquele que é zeloso para se compadecer de nós. Segunda promessa, o Senhor é aquele que vai trazer a provisão e o sustento sobre você. Olha o que diz o versículo 19. E respondendo, lhe disse, eis que vos envio o cereal, o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Queridos, imagina. O gafanhoto estava comendo tudo. O devorador estava destruindo tudo, Aquilo que era a ação do mal tomando conta de tudo. Mas quando eles se voltam para o altar, quando eles se voltam a orar, quando eles se voltam a se quebrantar, quando eles se voltam para buscar Deus, quando eles se convertem para o Senhor, então o Senhor fala o quê? Que o Senhor vai trazer toda sorte de provisão e sustento para a vida deles. A partir de agora, vocês vão ter cereal, vão ter vinho, vão ter óleo e vocês terão fartura. E eu quero declarar na tua vida em nome de Jesus, você vai vencer também a miséria, você também vai vencer tudo aquilo que destrói a tua vida financeira, tudo aquilo que amarra a tua vida, porque a tua conversão ao Senhor, ela trará esta bênção para a tua vida, conforme diz a palavra de Deus. Os ministros estavam orando pelo povo, abençoando, e o Senhor então, com zelo, com bondade, com misericórdia, ele libera a bênção e então primeiro ele declara provisão e sustento. E eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus, você vai ser livre do opróbrio e você vai ter em nome de Jesus provisão, sustento sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus projetos materiais nesta terra e para teu sustento em nome de Jesus. Amém? Segunda vitória que Deus promete. Deus promete afastar os inimigos. Olha o que diz o versículo 20. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Segunda bênção do Senhor, o Senhor te dará vitória sobre o inimigo. Perceba, bastou o povo se converter, voltar-se para o Senhor novamente, voltar a buscar ao Senhor novamente. Então o Senhor começa a interferir em cada área. Primeiro, ele tira aquela miséria que eles estavam vivendo. Segundo, ele diz então, o exército que vem,
eu removerei para longe de vós. Então todo o exército que está aparelhado contra a tua vida, ordens malignas, ações demoníacas, forças contrárias que lutam contra você dia e noite, contra o teu emocional, contra o teu espiritual, contra a tua vida material, o Senhor promete, porque você está de novo voltado ao altar, porque você está congregado, porque você está debaixo da bênção daqueles que são os seus ministros, o Senhor promete o quê? Eu afastarei de vós todo esse exército inimigo, e eu quero declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus, toda força opressora, toda força maligna que te atormenta, que te debilita, que te perturba, que em nome de Jesus Cristo seja afastada da tua vida, em nome de Jesus toda ordem maligna, todo trabalho feito, ordens demoníacas sejam afastados em nome de Jesus da tua vida, toda força do mal que vá para bem longe, em o nome do Senhor Jesus, vão para uma terra seca e deserta. Lembra quando foram expulsos demônios de um homem? Diz que quando os demônios foram tirados daquele homem, ele saiu e ele ficou andando por uma terra seca e deserta. E diz então que passado um tempo, porque o que acontece? O espírito precisa de corpo, né? E ele não achou lugar, não achou morada, ele tentou voltar para aquela casa, para ver se aquela casa estava vazia. E como no caso a casa estava vazia, ele veio trazendo mais 7. É o que diz a palavra do Senhor na Bíblia Sagrada. E você precisa entender, o Senhor estará removendo todos os inimigos que estão oprimindo, atuando, agindo na sua vida. E agora, em nome de Jesus, você não vai ficar vazio. Sabe por quê? Porque você está debaixo da bênção de Deus. Você está voltado para o Senhor. E o Espírito Santo é aquele que vai encher a tua vida de poder, de autoridade. Em nome de Jesus, de força para caminhar e para vencer em nome do Senhor Jesus. Não deixe a sua casa vazia. Porque quando voltou 7 vezes pior. Você não pode deixar a casa vazia. Deus vai tirar o migrador. Deus vai tirar o devorador. Deus vai tirar o gafanhoto. Deus vai tirar o destruidor. Deus vai trazer a bênção. Deus vai usar de misericórdia. Deus vai trazer a provisão. Deus vai afastar teu inimigo. Você vai ficar em paz. Quando você estiver em paz, louvado seja o meu Deus. Eu quero estar, meu Pai, mais e mais cheio de Ti, na Tua presença, com o Teu Espírito Santo. Você não se afastará da presença do Senhor em nome de Jesus. Para quê? Para que o teu estado não fique 7 vezes pior, né? É óbvio. 4ª bênção. O Senhor tirará todo medo e todo terror da tua vida em nome de Jesus. Olha o que ele diz no versículo 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o fruto, a figueira, a vide produzirão com vigor. Então, sabe qual é a 4ª bênção? Todo medo, todo terror vai embora da tua vida em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o amor lança fora todo medo. O amor de Deus pela sua vida vai estar te fortalecendo, vai estar te reanimando, vai estar te ajudando. Não tenha medo, porque a figueira vai voltar a dar frutos com vigor. Não tenha medo, porque o arvoredo dará o fruto. Não tenha medo do futuro, não tenha medo do amanhã, não tenha medo, porque o Senhor
Senhor usará e está usando de misericórdia com a tua vida em nome de Jesus. O que diz aí o versículo 22, 21? Não tenha medo, mas se alegre, regozija-te, ó terra. E eu quero declarar em nome de Jesus hoje, todo temor cai por terra da tua vida em nome de Jesus. Você não vai ter medo, mas vai se alegrar, porque Deus faz grandes coisas em nome de Jesus. Deus faz grandes coisas, então não há por que temer. O Senhor está à frente, o Senhor te ajudará, o Senhor te sustenta pela tua mão direita e te diz: não temas, porque eu te ajudo, diz o Senhor. Nós não estamos longe dele, mas nós estamos congregando, estamos debaixo da palavra, estamos com o nosso coração aberto, e o Senhor usará de misericórdia, porque ele é bom e grande em misericórdia, compassivo e tardio em ira. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Primeiro, você então recebeu a misericórdia do Senhor. Segundo, você recebe a bênção da provisão do sustento. Terceiro, você terá vitória sobre os teus inimigos. Quarto, chega o momento do fim do medo e do terror. Quinto, o Senhor te dará estabilidade. Olha o que diz o versículo 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. Sabe o que é isso? O que Deus prometeu? Que ele ia dar estabilidade. Como assim? A chuva temporã e a chuva seródia, o que Deus estava dizendo? A chuva no tempo mesmo e a chuva fora do tempo. Então, sempre haveria a chuva da parte do Senhor para regar a terra, para que eles não tivessem mais a falta, para que eles não passassem mais pela mesma escassez. E eu quero declarar na tua vida estabilidade, estabilidade emocional, estabilidade financeira, estabilidade material. Não será mais uma vida de altos e baixos, não será uma vida, de céu e inferno, não será uma vida de paz e tormento pleno, não será uma vida, de riqueza e escassez. Está quebrado em nome de Jesus, por causa que você se volta para o Senhor, porque você se volta para o teu Deus, porque você está debaixo daquilo que é a vontade do Senhor, porque você tem a oração sobre a sua vida, em nome de Jesus, é estabilidade. Agora, é tempo ruim, mas vai ter a chuva do Senhor. Ah, mas é tempo bom, vai ter a chuva do Senhor. Ah, é um momento, uma fase ruim, é uma fase boa, mas você estará estável, porque a mão do Senhor está sobre a tua vida, e sobre o teu emocional, sobre o teu espiritual, sobre a tua vida material. Haverá o quê? Um ajuste, porque o caminho do Senhor é plano. E eu declaro na tua vida ajuste, a tua vida será plana, a tua vida será estável. Chega de altos e baixos, chega de quedas e levantes, em nome de Jesus. Estabilidade, paz e a presença do Espírito Santo na tua vida, em nome de Jesus. E sexto lugar, o Senhor te dará fartura. Louvado seja Deus, versículo 24. Perceba, queridos, tudo isso é bênção de Deus, que está disponível para a vida daquele que se voltar para Deus, que rasgar o coração, que clamar, que orar, que chorar diante do Senhor. Olha o que diz o versículo 24, esta bênção da fartura: as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Aleluia. Querido, não está falando só daquela
condição, sabe, mínima, não está falando só daquela condição limitada, está falando de transbordar, está falando aqui de encher, e em nome de Jesus eu declaro sobre a tua vida fartura da parte de Deus, vai transbordar. Se você sempre viveu uma vida escassa, limitada, por causa da presença do Senhor, por causa da bênção que está sobre a sua vida vai começar a prosperar, vai começar a haver abundância, vai começar a haver multiplicação. Eu lembro que minha mãe sempre foi aquela pessoa que todo caminho leva a Deus, né? Todo caminho levava a Deus. As amigas dela macumbeira, por medo das amigas, chamava ela no centro, eu tenho que ir, né, toda receosa para não desagradar a amiga macumbeira, ela ia na macumba. Aí a outra amiga chamava ela na igreja, ela até ia na igreja, sentava na igreja e tal. Todo caminho ia para o céu para minha mãe. Mas um dia minha mãe se converteu. E ela estava na igreja, até hoje ela conta sempre esse testemunho para mim. E ela estava na igreja, e o Senhor falou para ela, estava pregando a palavra normal, e Deus falou, você pode ter hoje aí na sua carteira, o dinheiro que é o dinheiro, último dinheiro seu. Mas se você colocar no meu altar, você vai viver o rompimento na tua vida financeira. E minha mãe falou, e fala, que ela estava com aquele valor que era certinho dela, de alimentação, da compra de uma mistura lá para casa, algo assim. E ela entregou no altar. Queridos, a partir daquele dia, minha mãe era uma funcionária pública estadual, que tinha tudo para viver uma vida farta a vida inteira, mas a vida dela nunca foi uma vida farta. Sempre foi uma vida sofrida, lutada. A pessoa que ganhava menos que ela, que trabalhava lá, vencia, superava. Sabe, mudava de vida e melhorava, e a vida dela não sempre. Mas quando ela encontrou o Senhor Jesus, e ela entregou uma oferta no altar, aquela oferta quebrou aquela maldição que travava a vida financeira dela. E ela chegou em casa um dia com um olhinho da unção, e ela falou, olha, nós vamos ungir tudo aqui. Nós vamos ungir esses armários da cozinha, vamos ungir os guarda-roupas, porque Deus vai multiplicar e vai prosperar. Queridos, diante do Senhor Jesus, estou aqui nesse altar. Desde esse dia, eu tinha uns 15, 16 anos de idade. Tanto o guarda-roupa dela quanto o meu, porque eu também levei essa bênção para minha casa, fiz na minha casa, né? Transborda roupa, transborda. Os armários transborda. Você tem que fechar a força, você tem que tirar. Eu já tirei sacos e sacos. Cada igreja que nós pastoreamos, eu já levava sacos e sacos desse tamanho, queridos. Uma multiplicação impressionante. Nós alcançamos essa bênção. Eu quero declarar em nome de Jesus o poder que sai do altar, a unção do Senhor de multiplicação. Tenha atos espirituais pela sua casa. Em nome de Jesus, tenha atos espirituais. Em nome de Jesus vai se cumprir isso aqui. Vai transbordar. As eiras se encherão de trigo. Vai transbordar de uma forma que é inimaginável, como transborda, porque é o poder da presença, da bênção de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Quebre a maldição da tua vida financeira com ofertas de amor ao Senhor, com ofertas, com votos no altar do Senhor. O nosso Deus é Deus que honra a nossa entrega. 7º lugar, o Senhor vai te restituir. Tudo que você foi roubado, tudo que você foi consumido, tudo. Olha que coisa, queridos, pensa bem. O povo estava lá, todo mundo seco, todo mundo murcho, todo mundo roubado, todo mundo saqueado. Só deles falarem, não, eu vou me voltar para o Senhor de novo. Só deles jejuarem, abrirem o coração para Deus. Só dos ministros estarem orando, abençoando a vida deles. Houve então a ordem de restituição. Olha o que diz, restituir-vos-ei. Os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, anos, não é nem dias.
Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado, em nome do Senhor Jesus. Eu vou restituir os anos que você foi roubado. Eu vou restituir os anos que você foi devorado. Eu libero esta palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. Porque você está diante do Senhor. Porque você está congregando. Porque você está debaixo de uma bênção. Em nome de Jesus nós declaramos: todos os anos que você foi roubado, que você foi saqueado, que você foi prejudicado, Deus vai restituir estes anos. Você, diz a palavra do Senhor, o meu povo não será envergonhado. O meu povo jamais será envergonhado. Quando nós estávamos longe do Senhor, quando nós estávamos distante do Senhor, queridos, como a Bíblia fala, que nós nos comparamos, aos cães que voltam ao vômito, aos porcos que voltam ao lamaçal, mas quando nós voltamos para o Senhor diz: o meu povo jamais será envergonhado, porque nós estamos diante do Senhor. O Senhor não te deixará em vergonha. Em nome de Jesus, Deus vai restituir. Eu não sei em que áreas você foi roubado. Eu não sei em que áreas você foi, saqueado. Em que áreas você foi cortado, destruído. Mas em nome do Senhor Jesus, hoje está liberada esta palavra: restituição sobre a tua vida em nome de Jesus. Porque Deus está no meio de nós. Deus está no meio de nós. E quando Jesus veio ao mundo, o nome que chamaram a Jesus foi Emanuel, Deus conosco. E eu quero declarar: Deus está no meio de nós. E diz o versículo 27, sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. O meu povo jamais será envergonhado. E que em nome de Jesus, Deus conosco, Jesus Cristo no meio de nós, que Ele traga sobre a sua vida todas essas bênçãos nesta noite, a provisão, o sustento. Afaste os teus inimigos em nome de Jesus, o fim de todo medo, de todo terror. Te traga estabilidade, te traga fartura, te traga restituição de todos os anos perdidos, para a honra e a glória do Senhor Jesus. E a maior glória é o que é agora derramado no versículo 28, que está disponível para nós os que cremos. E acontecerá, depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Amém? E sabe o que acontece? Essa é a última bênção, o Espírito de Deus vindo sobre nós. Sabe por quê? Porque você não será casa vazia, você será alguém cheio do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Casa cheia, eu tenho Deus conosco, Jesus Cristo, o Emanuel na minha vida. A bênção do Senhor me acompanhará em nome do Senhor Jesus. Amém? Guarde essa palavra na tua vida. Sabe por quê? Porque foi isso que Joel falou. Olha, isso que eu estou dizendo, fale para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, para os filhos dos filhos, até as gerações. Fale, e essa palavra está sendo dita para nós, e você vai viver essa palavra, assim como minha mãe viveu essa palavra, assim como minha família viveu essa palavra, eu vou viver essa palavra, em nome de Jesus. Você vai viver essa palavra, as tuas gerações vão viver essa palavra, porque essa palavra é palavra de Deus, palavra de verdade, que se cumpre na vida daquele que se volta para o Senhor, em espírito e em verdade. Amém? E nós vamos ficar em pé, porque nós vamos orar. Em nome de Jesus, nós vamos orar.
Ou eu quero essa restituição. Não sei quantos anos você foi roubado, você foi prejudicado. O Senhor vai te restituir em nome de Jesus. O Senhor vai te restituir esses anos perdidos em relacionamentos, com pessoas, com situações. Todos esses anos perdidos, roubados da tua vida, o Senhor vai te restituir em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Rasgue o teu coração para o Senhor. Você já se voltou para Deus. Você já está congregando. Rasga o teu coração para Deus agora. Coloca a tua luta agora diante do altar. Coloca o teu clamor diante do Senhor. Fala: Deus, eu tenho sido roubado. Senhor, tem essa área na minha vida, meu Pai, que eu preciso de vitória. Coloca diante do Senhor. Coloca diante do Senhor a tua guerra. Coloca diante do Senhor, porque o Senhor está hoje liberando, em nome de Jesus Cristo, bênção sobre a tua vida. Em nome de Jesus, eu afastarei os teus inimigos para a terra seca e deserta. Eu afastarei para longe. Eu lançarei a sua vanguarda para o mar oriental. A retaguarda, eu lançarei para longe de vós. Em nome de Jesus agora, em nome de Jesus, ações demoníacas que atuavam contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua vida emocional, contra a sua vida sentimental, contra a sua vida familiar, vão ter que ir embora da tua vida em nome de Jesus, porque o Senhor afastará de ti, em nome de Jesus, o poder do mal, que seja afastado da tua vida, que seja afastado da tua alma, o poder opressor, o poder roubador, o poder destruidor, que vai embora em nome do Senhor Jesus. Você vai viver a alegria do Senhor, o medo vai embora em nome de Jesus, a estabilidade vai chegar na tua vida, haverá chuva temporã, chuva serôdia, chuva em tempo e fora de tempo. O Senhor há de trazer a provisão, o sustento, o auxílio, a ajuda, pelo poder do nome do Senhor. As suas eiras se encherão, os teus lagares transbordarão, virá fartura, em nome de Jesus. Está acabando hoje, em nome de Jesus, a escassez, está acabando hoje a limitação, está acabando hoje a seca. Em nome de Jesus, a seca vai acabar da tua vida, a seca vai acabar da tua casa, a sequidão vai sair da tua vida. Os anos que foram roubados serão restituídos. Em nome de Jesus haverá fartura, haverá restituição. Em nome de Jesus, Senhor, restitui, meu Pai, o poder, a fé, a alegria, restitui a força, o vigor, restitui a esperança, restitui, Senhor, os sonhos. Então virá o Espírito Santo e os vossos filhos, eles profetizarão, os velhos sonharão. Senhor, que venha o Espírito Santo e traga o renovo de fé, e traga o renovo dos sonhos, o renovo da esperança. Restitui a força, Senhor, restitui a alegria, restitui, Senhor, o vigor, restitui, meu Pai, os projetos, restitui o alcance, o poder, meu Pai, de alcance. Libera a vida desse povo em nome de Jesus. Traz, meu Pai, a libertação. Traz, Senhor, agora a quebra de toda maldição, de toda a sentença do mal, que caia por terra da vida dessa pessoa que está num deserto. A Bíblia fala que o rebelde, ele habitará no deserto, mas, Senhor, aquele que se converte, aquele que muda o rumo dos passos, e ele se volta para o altar, e ele está debaixo de bênção, meu Pai, dos ministros, meu Pai, esse prosperará. A tua palavra é verdade, e então quando nós clamamos, meu Pai, o Senhor ouve. Usa de misericórdia. Usa de misericórdia para com esta família. Usa de misericórdia para com essa pessoa. E diz então tua palavra, meu Pai, que o Senhor usou de misericórdia com aquele povo. E o Senhor se compadeceu do seu povo, meu Pai.
Então se compadece, meu Pai. Se compadece, meu Pai. Se compadece, eu não sei a situação, a guerra, o choro, o lamento, a dor, a necessidade dessas pessoas, mas o Senhor conhece. Se compadece, Senhor. Os ministros do altar oravam e o Senhor usou de misericórdia e nós estamos orando. Se compadece do teu povo. Tira o opróbrio do teu povo. Tira a vergonha do teu povo. Tira a derrota da vida do teu povo. Tira, Senhor, o migrador, o destruidor, o cortador, o roubador da vida do teu povo. Libera a vida do teu povo, Senhor. Traz a bênção, traz a prosperidade, traz a multiplicação, traz a cura, traz a fartura, traz a restituição, traz a estabilidade. Todo tempo de instabilidade emocional, espiritual, físico, material, vai cessar na vida dessa pessoa, porque, Senhor, nós recebemos esta palavra. Não tenha medo, não tenha medo, porque o arvoredo dará o fruto. Não tenha medo, porque a figueira vai produzir com vigor. Nós cremos, Senhor, haverá resultados, haverá multiplicação, haverá conquista, haverá realização, haverá milagre em nome do Senhor Jesus. Não teremos medo do amanhã, não teremos medo do futuro, porque, meu Pai, a figueira vai produzir, porque, meu Pai, o arvoredo vai produzir. Meu Pai, em nome de Jesus, dê aos teus servos suprimento, dê aos teus servos, meu Pai, a riqueza, dê aos teus servos a fartura, dê aos teus servos a tua bênção, porque o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Então, meu Pai, traz nas mãos dos teus filhos a mudança de sorte, quebra de cativeiro, faz cumprir a tua palavra em nós. Estamos no altar, estamos congregados, estamos debaixo de bênção. Então, meu Deus, libera o sobrenatural sobre esta pessoa, e que seja conhecido, meu Pai, a partir de hoje, a mudança de sorte. Que abram-se portas onde não tem portas. Que abram-se portas que ninguém pode fechar. Que venha, meu Pai, oportunidades. Que haja superação. Que haja vitórias, meu Pai, em áreas que estavam estagnadas. Que haja crescimento, expansão e milagres. Em nome de Jesus, ó povo, santificai e congregai. Congregai. Oh, aleluias. Porque o Senhor fará grandes coisas no meio de nós, em nome do Senhor Jesus. Está ligado na sua vida, porque o Senhor nosso Deus é misericordioso, porque Ele é compassivo, grande em misericórdia. Acontecerá em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, aplauda ao Senhor Jesus. Nós te glorificamos, meu Pai, aleluias. Louvado seja o Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E debaixo desta palavra, em nome de Jesus, pegue esse envelope na sua cadeira. Queridos, aprendam o poder do voto no altar do Senhor. Entreguem ofertas com amor ao Senhor. Derramem seus dízimos diante do Senhor, porque nada nos faltará, nada nos faltará. Em nome de Jesus, o Senhor ama quem dá com alegria. Dê com alegria, não dê com peso, dê com alegria, sabendo que muito mais. A Bíblia fala assim, que aquele que dá a semente é o que aumentará a tua sementeira. Hoje, você pode dar uma oferta de tal valor, Ele é o que aumentará a tua sementeira, para você ter muito mais semente, e você vai ter muito mais para dar amanhã, porque o Senhor é o que te dará fartura. Em nome de Jesus, o Senhor vai prosperar a tua vida em nome de Jesus. Amém? Erga ao alto esse envelope diante do altar do Senhor. Dê ao Senhor a tua oferta, em nome de Jesus, teu dízimo, teu voto, em nome de Jesus. Pai, nós te glorificamos. Senhor, o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação. Nós amamos, Senhor, a tua casa,
Ah, e tu prometeste, Senhor, que tu repreenderás o devorador, o migrador, o destruidor. Ah, Senhor, quando nós trazemos a casa do tesouro, meu Pai, ah, Senhor, as nossas ofertas, nossos dízimos, derrama sobre os teus servos a tua prosperidade, Senhor. Afasta para longe deles, meu Pai, o problema financeiro, a crise financeira, o deserto, a sequidão, meu Pai, a porta fechada. Afasta, meu Pai, esse inimigo para longe deles, em nome de Jesus. Traga fartura, prosperidade. Aqueles que precisam de uma porta de emprego, abra, Senhor. Aqueles que precisam de novos clientes, negociações, traz, Senhor. Aqueles que precisam reformar suas casas, adquirirem imóveis, dê condições, Senhor. Em nome de Jesus, aqueles, meu Pai, que estão, Senhor, em cursos, aqueles que estão, meu Pai, querendo, meu Pai, em nome de Jesus, avançar, alavancarem-se, meu Deus, em áreas específicas. Honra, meu Pai, honra o esforço e tudo que os teus filhos se propuserem a fazer, que eles sejam bem-aventurados, bem-sucedidos em tudo que se propuserem a fazer. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém? Glória a Jesus, louvado seja o Senhor. Você que tiver sua oferta física, traga ao altar, ou você pode fazer via Pix. Bispo, nos dar a bênção? Amém. Vamos ficar em pé? O culto rendeu hoje, ainda é 9:05. Glória a Jesus. Erga a tua mão ao alto. Em nome de Jesus, eu te abençoo com todas essas bênçãos da palavra de Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus, porque vocês estão voltados para o Senhor, porque vocês estão congregados. Eu vos abençoo com a provisão, com o sustento, com a vitória, o afastamento do teu inimigo, com o fim de todo medo, com a estabilidade, com a fartura e com a restituição. Vocês jamais serão envergonhados em nome de Jesus. Vão debaixo desta palavra, que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Vão em paz, queridos, em nome de Jesus. Dê um abraço no seu irmão, não saia sem se despedir do seu irmão.